Olá, aqui é a Diaconisa Vitória. Estamos aqui para mais um devocional. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar as notificações para devocionais diários. Deixe seu pedido de oração, estaremos orando por vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe tudo aquilo que leva o seu nome. No dia de hoje nós estaremos fazendo o devocional abençoado, onde o Senhor traz por meio da sua palavra a história de Paulo e ele diante de um tribunal. Essa palavra é muito forte, vai falar muito aos corações. Nós vamos narrar um pouco sobre como ele se converteu, como foi o seu encontro com Cristo, não é mesmo? E sabemos que depois que Paulo, que outrora se chamava Saulo, ele vai ter um encontro com Jesus e aquele encontro vai marcar a vida dele. Ele vai se tornar um outro homem. E Deus tem uma chamada para Paulo, assim como Deus tem uma chamada para mim e uma chamada para cada um de vocês que estão me ouvindo. É bem verdade que eu tenho me empenhado muito, louvado seja Deus por isso, em trazer o melhor conteúdo e o melhor da palavra de Deus. A palavra de Deus, em tudo, ela é maravilhosa. A gente precisa encontrar esses tesouros escondidos, a qual está na sua palavra. Hoje eu encontrei um tesouro escondido. O que é um tesouro escondido? Você que está me ouvindo aí pela primeira vez através do canal do YouTube, são coisas preciosas que outrora você leu e não descobriu, você não percebeu, você não notou. E é uma palavra muito forte e ela se encontra nesse texto que nós vamos estar lendo. Nós estaremos meditando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Nós iremos fazer a leitura e em seguida nós vamos fazer a explicação da palavra. Amém? Mas antes, como de costume e como sempre, devemos estar orando antes de ministrar a palavra de Deus, para que o Senhor venha tomar cada coração nas suas mãos e que ele possa ir de encontro à sua vida, assim como ele foi na vida de Saulo, que teve o seu nome até mesmo mudado. Na Bíblia conta também que Abraão, ele outrora se chamava Abrão, mas depois ele teve seu nome mudado, né? Louvado seja Deus. Eu não sei como é que você se encontra no dia de hoje, qual é a sua expectativa para essa palavra, mas vou te dizer, não deposite as suas expectativas em mim. Deposite a sua confiança e a sua expectativa no Senhor teu Deus, amém? Então nós estaremos aqui orando. Eu estou muito feliz com essa palavra. Talvez você, quando você ouvir ela, você fale, minha Vitória, como assim você está feliz com essa palavra? Você vai entender. Mas eu quero deixar você aí um pouco curioso em relação a qual é o tesouro escondido. E eu tenho encontrado muitos tesouros escondidos na palavra, coisas que eu não tinha notado e que quando as pessoas ministram sobre essa palavra, algumas coisas não são retratadas. Então, claro que cada vez o Senhor usa uma pessoa de uma maneira diferente. Eu creio que se você hoje fosse trazer o devocional no livro de Atos 25, você se atentaria para alguns outros versículos. Mas é interessante que aqui a gente faz o devocional de uma maneira a qual Deus possa falar com você e isso ficar cravado no teu coração. Amém? E eu te convido a sempre estar lendo a Bíblia, eu te convido a estar sempre orando por você, pela sua família, pela sua nação, pelo seu ministério, pela sua chamada, porque nós que somos cristãos, nós sabemos que sofreremos perseguições, sofreremos aflições, sabemos que passaremos por muitas coisas, a qual talvez naquele momento não seja bom para nós, mas você vai ficar impactado de como Paulo, que outrora Saulo, teve a sua vida transformada pelo seu encontro com Cristo e tudo mudou. E mesmo que ele estivesse diante de tribunais para se defender, louvado seja Deus, ele se alegrava com aquilo, mesmo estando diante de um tribunal,
Porque outrora o Senhor Jesus Cristo disse que por causa do nome dele, por causa do Evangelho, as pessoas, os discípulos, eles iriam ser colocados diante de tribunais para dar testemunho. E então, Paulo estava alegre por estar ali. Louvado seja Deus. E diante de pessoas, diante de tribunais, ele pôde se defender e dizer, né, responder diante daquelas acusações a qual ele estava sendo acusado pelos sacerdotes. E a Bíblia diz que não era para a gente se preocupar quando a gente fosse posto diante de autoridades, tribunais, até mesmo dentro das sinagogas, porque existe também perseguição religiosa dentro da sinagoga no tempo de Cristo, e hoje também tem no meio cristão. Não deveria, mas existe. Mas eu acho que eu já dei uma adiantada boa aqui para você entender todo o contexto. Jesus disse que o Espírito Santo nos daria o que dizer mediante as acusações. Então, ele pôde defender a sua causa abrindo a boca e falando abertamente. E nisso que ele vai falar abertamente, ele vai contar o testemunho de quem ele era. Então, agora nesse momento, eu não vou adiantar muito mais, senão a gente vai estar já pregando e eu quero ministrar a palavra. Eu gosto sempre de abrir sobre o que contexto nós estaremos lendo. Amém? Para deixar mais explicativo para você que vai acompanhar. Talvez você ainda não tenha ainda começado a estudar a Bíblia. Eu te convido a começar a estudar a Bíblia. É muito bom. É algo assim que maravilhoso, irmãos. É muito maravilhoso você estudar a palavra de Deus e você conhecer essa verdade, né, da palavra de Deus, porque é ela que te liberta, é ela que te mostra o que você pode enfrentar sendo uma pessoa que serve a Deus, né? Então, vamos entregar na mão de Deus, né? Porque é o Senhor que disse todas essas coisas e disse que seria dado para nós o que dizermos, né? Então, fique em paz. Deus vai te guiar por meio dessa palavra, para você saber lidar com as pessoas que estão se levantando contra você, contra o seu ministério, contra a sua chamada. E sim, você vai sofrer perseguições. E nós vamos falar um pouquinho sobre perseguição religiosa também, né? Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Deus abençoe. Grande Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por mais esse privilégio de podendo estar na tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar esse devocional, colocar diante de ti, Senhor, este estudo, essas pessoas, essas vidas, seus filhos, suas filhas, Senhor, a sua casa, a sua família, nas suas mãos. Pai, hoje nós estaremos meditando no livro de Atos, capítulo 25, Pai, e eu te peço sabedoria para ministrar a tua palavra, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo em mim, que o Senhor nos dê a palavra ao abrir da nossa boca, como Paulo disse lá em Efésios, louvado seja Deus. Em Efésios, Senhor, a tua palavra diz isso, Senhor, que ele pediu: orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que seja notório quando ele falasse do ministério de Jesus Cristo. Eu te peço a mesma coisa sobre mim, sobre cada um que já tem uma chamada, e cada um que ainda não exerce ainda o seu chamado, mas que sabe o Salvador, que o nosso Senhor Jesus, ele vai chamar e vai levantar e vai capacitar para que nós possamos ser ministros do Evangelho e testemunhas de Cristo. Eu te louvo pela vida de cada um, abençoa cada grupo de intercessão, abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a cada um aqui no canal do YouTube, que esta vida que me escuta, meu Pai, seja ela qual seja a sua dificuldade, seja física, seja espiritual, o Senhor possa ir de encontro, porque não é eu que faço, Pai, é o Senhor, e o Senhor venha se manifestar no nosso meio, através desse devocional, que não seja a minha voz, mas o teu Espírito Santo ministrando a cada coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, se existe algum enfermo, se existe alguém pedindo socorro, Pai, vai de encontro agora, em nome de Jesus. Abençoa o meu lar, a minha família, os meus irmãos e as minhas irmãs e a família de cada um. Abençoando, Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Vem, Senhor Jesus, fala conosco, senta conosco, fala conosco, nos dá
intrepidez do teu Espírito Santo, para que possamos falar da tua palavra, pois a nós foi dada a ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, perdoa, Senhor, se nós transgredimos ou fizemos algo que entristeceu a Ti ou o Teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus Cristo, te pedimos perdão, que o Senhor possa nos perdoar e ter misericórdia de nós. Pai, nesta hora eu coloco a nação brasileira em Tuas mãos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, vai repreendendo todo mal, toda emboscada, toda cilada contra as nossas vidas. Meu Deus, a Tua palavra é clara, que diz, Senhor, que nenhuma arma preparada e forjada contra nós prevalecerá. Senhor, eu creio na Sua palavra, nenhuma arma, Pai, vai prevalecer. E a Bíblia também diz, Pai, louvado seja Deus, que as portas do inferno, Senhor, não vão prevalecer. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pelo nosso deitar, o nosso levantar. Oh, Senhor Deus, abençoa, meu Pai. Em nome de Jesus, esse devocional, Senhor, nos capacita cada dia para a glória do Teu nome. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se você concorda, diga amém. Dê glória a Deus, dê aleluia, glorifique o teu Deus. Glorifique o nome do Senhor, porque nós estamos aqui. A Bíblia diz que onde estão dois ou mais no nome dele, ali ele se faz presente. Dois ou mais, aleluia. Então, se você está aí do outro lado, já são dois. Com o Espírito Santo, são três. Se tiver mais alguém, então é quatro. Então, Jesus está no nosso meio e ele vai operar. Creia, Deus vai operar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Antes de dar início ao nosso devocional, eu quero ministrar alguns versículos bíblicos que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 12. Mas antes de todas estas coisas, vos lançarão mão, vos perseguirão e vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e serei levados diante de reis e diante de governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para dar testemunho. Proponde em vossos corações não preparar de antemão vossa defesa, porque eu vos darei palavras e sabedoria, a que não poderão contradizer nem resistir todos os que se vos opuserem. Versículo 16. Mas sereis entregues até por vossos pais e irmãos e parentes e amigos. Matarão alguns dentre vós, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas nem um cabelo de vossa cabeça perecerá. Com a vossa paciência ganhareis as vossas almas. Então aqui o nosso Senhor Jesus Cristo já estava anunciando, louvado seja Deus, sobre o que viria a acontecer com aqueles que queriam servir a Cristo. Louvado seja Deus. E diz que iriam perseguir, entregar nas sinagogas, levar aos cárceres, e também ia ser levado diante de rei, de governadores, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso tudo iria acontecer para que nós pudéssemos dar testemunho. E a história de Paulo, que vamos narrar no livro de Atos, é justamente isso. Ele vai dar testemunho. A princípio parece ser uma coisa ruim, porque ele está diante de tribunais, por causa do nome de Jesus. Mas no fim, ele é prova viva do que Jesus fez na vida dele, sobre a sua conversão e transformação. Vamos juntos agora ler o livro de Atos, capítulo 25, onde tem como por tema Paulo apela para César. Vamos dar início à leitura. Atos 25, versículo 1 diz assim: Chegando, pois, Festo, a província, subiu 3 dias depois de Cesareia para Jerusalém. Os principais sacerdotes e os mais influentes dos judeus se apresentaram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo contra ele como um favor, que o fizesse vir a Jerusalém, preparando eles uma emboscada
para matá-lo no caminho. Olha só, Paulo, ele vai estar diante de um tribunal agora. Festo era um governador. Festo, ele foi alguém que substituiu um outro governador que se chamava Félix. Então, a quem Paulo vai se colocar diante é diante desse Festo, que é governador. Eu quero que você entenda isso antes de tudo. Então, aqui a gente viu que eles, os sacerdotes, os principais sacerdotes e também os outros influentes dos judeus, se apresentaram contra Paulo diante daquele governador, o Festo, e pedindo contra Paulo como um favor que fizesse que Paulo viesse até Jerusalém. Só que no meio do caminho eles queriam fazer o quê? Armar uma emboscada, como está aqui no versículo 3. Só que no 4, Festo vai responder aos principais sacerdotes e também aquelas outras pessoas que estavam com os principais sacerdotes o seguinte, ele vai responder assim para eles, né? Versículo 4. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia, para onde ele mesmo partiria em breve. Então Festo, né, vai responder, ele está guardado. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, enquanto uns procuravam matá-lo, ele estava guardado. Eu creio que protegido pelo Senhor. E é interessante sobre isso porque eu andei estudando, louvado seja Deus, a conversão de Paulo vai falar que o Senhor Jesus Cristo, quando o chama, ele disse que livraria ele do seu próprio povo. Vamos para o livro de Atos, um capítulo após, versículo 26, a gente vai ler a partir do versículo 4, onde Paulo vai contar a história do passado dele, aonde eu quero chegar na frase que Jesus diz para ele que ele, o Senhor Jesus, livraria ele do seu próprio povo. Amém? Que eram os fariseus. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim, o passado de Paulo. Minha vida, pois, desde minha juventude, a qual desde o princípio passei em minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a sabem, os quais me conhecem desde muito tempo atrás, se querem testificar, que conforme a seita mais rigorosa de nossa religião, vivi como fariseu, e agora, pela esperança da promessa que fez Deus a nossos pais, estou submetido a juízo, promessa cujo cumprimento esperam alcançar nossas 12 tribos, rendendo culto constantemente a Deus de dia e de noite. Por esta esperança, ó rei, aqui ele se dirige ao rei Agripa, vocês vão entender depois, sou acusado pelos judeus. Porque depois de Festo, ele também vai se apresentar, alguém vai ficar curioso para conhecer a situação dele, para conhecer a respeito dele, o que ele estava sendo acusado, e mandam chamar ele para que ele pudesse se apresentar também diante do rei Agripa e a sua esposa, amém? Mas calma que a gente vai ir para esse lugar aí da Bíblia. Louvado seja Deus. E aqui diz assim, que ele era acusado pelos judeus. Por que se julga entre vós como coisa incrível que Deus ressuscite os mortos? Aí aqui tem outro tema, diz Paulo, o perseguidor. Pois também eu acreditava que contra o nome de Jesus de Nazaré devia eu fazer muitas coisas. E foi isto que precisamente fiz em Jerusalém, havendo recebido poderes dos principais sacerdotes. Encerrei em prisões muitos dos santos e, quando os matavam, eu dava meu voto, muitas vezes castigando-os em todas as sinagogas. Forçava-os a blasfemar e, enfurecido demasiadamente contra eles, os perseguia até nas cidades estrangeiras. Aqui Paulo vai relatar agora a conversão. Diz assim, 12. Com esta ocupação eu ia a Damasco com poderes e comissão dos principais sacerdotes. Quando, ao meio-dia, ó rei, indo pelo caminho, vi uma luz do céu, que superava o esplendor do sol, a qual rodeou a mim e aos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava, e dizia em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues?
dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. Já já vou explicar essa metáfora, amém? E então disse, eu então disse, quem és tu, Senhor? E o Senhor lhe respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Presta atenção nessa frase, que é uma das mais importantes do texto. Diz assim, que Jesus vai falar para ele, mas levanta-te e põe-te de pé, porque para isto apareci a ti, para designar-te ministro, glória a Deus, e testemunha das coisas que tens visto, e daquelas que me hei de manifestar a ti, livrando-te de teu povo. Lembra que falou que Jesus ia livrar ele? Livrando-te do teu povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz e da potestade de Satanás a Deus, para que pela fé em mim, aqui está dizendo referendo a Cristo, amém, recebam perdão pelos pecados e herança entre os santificados. Então, depois de Festo, o capítulo 26 vai contar que Paulo ele vai contar o testemunho dele diante das pessoas, e as pessoas vão ouvir o testemunho de Paulo, que outrora era Saulo, perseguidor, cruel, ele mandava matar, ele mandava açoitar, ele ficava com as roupas das pessoas que iam ser apedrejadas. Um deles, irmão, é o diácono, né? O diácono Estevão, louvado seja Deus. E hoje, né, nós somos diáconos, né? Eu e meu esposo somos diáconos da casa do Senhor. Então, imagina eu, Vitória, sendo perseguida, o que não é impossível, né? Dentro do sistema religioso, no meio do povo de Deus, porque existe uns que são povo de Deus e uns que parece que são, né? Como diz a Bíblia, aqui, os principais sacerdotes, os fariseus. Então, o que acontece? Paulo, ele era, você está entendendo? Ele era alguém ruim, mas quando ele veio para a gloriosa luz de Cristo, ele foi transformado, ele recebeu o Espírito Santo. Eu não vou conseguir narrar aqui, irmãos, tudo o que está no meu coração, mas Jesus chama ele, e a frase que mais falou no meu coração foi essa: mas levanta-te e põe-te em pé, porque para isto apareci a ti, para designar-te ministro e testemunha das coisas que tem visto, e daquelas em que me hei de manifestar a ti. Ou seja, Deus ainda tinha muito mais para Paulo do que ele imaginava. O que Deus tem na minha e na sua vida é muito mais do que você possa imaginar. Você lembra de onde Jesus te tirou? Você lembra quem era você? Eu lembro quem eu era. Então, aquele tempo eu estava nas trevas, mas agora eu estou aonde? Na gloriosa luz de Cristo. Eu saí das trevas para a sua gloriosa luz. Então, a gente tem que lembrar que Deus não tirou a gente do mundo à toa. Tem pessoas que querem nos perseguir, tem pessoas que querem nos matar. Sim, vai haver isso muito. Jesus já tinha anunciado sobre todas essas coisas. Então, ali quando Paulo narra o seu passado, como ele foi um perseguidor, depois ele relata a sua conversão, né, diante de Festo, o rei Agripa e a sua esposa, né, e diante de todo aquele povo. Ali a gente vê que ele teve a oportunidade de falar e contar o seu testemunho. Aonde você for, você tem a oportunidade de contar seu testemunho. Muitas das vezes a gente se cala com medo do que as pessoas pensam ou vão pensar ao nosso respeito. Então, muitas das vezes nós nos calamos. Paulo, mesmo diante de um tribunal, ele não se calou. E ele deu testemunho da vida dele e de como ele teve um encontro com Jesus. Eu quero dar continuidade no nosso estudo, louvado seja Deus. Eu tinha parado de ler de quando eles estavam fazendo ali o comentário, né, de matá-lo no meio do caminho. No 4 nós lemos que Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele iria para lá, partiria. Festo iria partir em breve.
Amém? Versículo 5. Ele disse assim: Disse ele: Os que dentre vós têm poder, desçam comigo, e se há algum crime neste homem, acusem-no. E não se detendo mais que 8 ou 10 dias entre eles, foi a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que Paulo fosse trazido. Versículo 7 diz: Quando este chegou, rodearam-no os judeus, que haviam descido de Jerusalém, apresentando contra ele muitas acusações graves. Só que tem um porém aqui, as quais não podiam provar. Aleluia. Versículo 8 diz: Alegando Paulo em sua defesa, ele vai dizer algumas palavras, em sua defesa, Paulo. Ele vai dizer: Não pequei em nada, nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Mas Festo, querendo conciliar-se com os judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém e lá ser julgado perante mim acerca destas coisas? Mas Paulo disse: Perante o tribunal de César estou, onde devo ser julgado. Aos judeus não fiz agravo algum, como tu bem sabes, porque se cometi algum agravo ou qualquer coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém pode me entregar a eles. A César apelo. Então ele iria apelar para César, louvado seja Deus, que era alguém de Roma. Amém? Diz assim: Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: A César apelaste, a César irás. Então o que acontece? Ele fica ali aguardando, para ser levado para César. E nisso acontece que ele fica diante, do rei Agripa e a esposa dele, que é a Berenice. Versículo 13 diz assim: Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia para saudar a Festo. Como passavam ali muitos dias, Festo expôs ao rei a causa de Paulo, dizendo: Um homem foi deixado por Félix aqui preso, a respeito do qual, quando fui a Jerusalém, os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus me apresentaram pedindo sentença de condenação contra ele. A eles respondi que não é de costume os romanos entregar alguém à morte antes que o acusado tenha presentes os seus acusadores e tenha a oportunidade de defender-se das acusações. Portanto, depois que eles se reuniram aqui, sem nenhuma demora no dia seguinte, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Versículo 18 diz assim: E quando seus acusadores compareceram, nenhuma acusação apresentaram das que eu suspeitava. Porém, tinham contra ele algumas questões acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo afirmava estar vivo. Eu não sabia que caminho tomar para investigar o caso, e perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca destas coisas. Mas como Paulo apelou que o levassem para a decisão de Augusto, mandei que o guardassem até que eu o envie a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também queria ouvir este homem. E ele disse: Amanhã o ouvirás. No outro dia, vindo Agripa e Berenice com muita pompa, e entrando na audiência com os tribunos e os homens mais importantes da cidade, foi Paulo ali trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos os varões que junto conosco aqui estáis, tendes aqui este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim em Jerusalém e aqui, gritando que não deve viver mais. Mas eu, achando que não fez nenhuma coisa digna de morte, e como ele mesmo apelou a Augusto, determinei enviá-lo a ele. Como não tenho nada de concreto sobre ele, que escrever ao meu senhor, o trouxe perante vós, e principalmente diante de ti, ó rei Agripa, para que depois de examiná-lo tenha eu algo para escrever. Porque me parece sem razão enviar um preso e não indicar as acusações que há contra ele. Louvado seja Deus. Então aqui ele vai falar com o rei Agripa, manda chamar o Paulo novamente, e ali eles vão apresentar diante do rei Agripa e da Berenice o nosso irmão Paulo, e vai dizer assim no capítulo 26, a defesa de Paulo perante Agripa.
Então Agripa disse a Paulo: é permitido que lhe fales a teu favor. Então Agripa falou: pode falar, você vai falar em seu favor agora, né? Com as minhas palavras. Então Paulo vai explicar o que aconteceu. Paulo, então, estendendo a mão, começou assim sua defesa: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que diante de ti hoje eu possa me defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, porque tu conheces bem todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo qual te rogo que me ouças com longanimidade. Aí nós entramos naquela parte que nós já lemos sobre o passado de Paulo, Paulo perseguidor, Paulo relata a sua conversão. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele vai ouvir do Senhor Jesus, na língua hebraica, Jesus falando em hebraico com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui há uma metáfora: dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. Eu quero te explicar o que significa isso, amém? E eu quero ler com vocês de novo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. Eu quero explicar o que é recalcitrar e depois o que é aguilhão, amém? Fui procurar no Google a palavra recalcitrar. Significa demonstrar resiliência para obedecer. Então o que Jesus estava dizendo para Paulo é: duro é recalcitrar, ou seja, duro é você demonstrar resiliência para obedecer. Ou seja, recalcitrar, não ceder, obstinar-se, ou seja, ser obstinado, né? Dizer, responder, reagir em contrário, negando. Então ele falou: dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. Recalcitrar nós dizemos aqui, né? Falamos que é como demonstrar resiliência para obedecer. Então Jesus estava dizendo mais ou menos assim, com as minhas palavras: ei, Saulo, por que você está resistindo? Por que você está mostrando resistência para me obedecer? Por que você não cede, né? Por que você está tão obstinado? Né? A gente vê muitas pessoas assim, né? Que as pessoas que nós conhecemos, muitas das vezes eles demonstram resiliência, ou seja, eles não querem obedecer, eles não querem ceder, eles querem ser obstinados. E Paulo, né, que outrora era Saulo, né, na época que ele era Saulo, Jesus disse para ele: por que você está fazendo isso, né? Porque ele estava usando uma metáfora para dizer assim: dura coisa é te recalcitrar. Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. E o aguilhão era como a ponta de uma lança que aquele que dominava o animal usava para empurrar o animal para frente. E imagina quando o boi não queria arar a terra e o dono dele ia lá, quem cuidava, manejava o animal, ficava dando aquelas espetadas, ferindo o animal para que ele andasse para frente em vez de andar para trás. Assim é que Jesus estava falando com ele. Falou que duro era aquele tipo de atitude dele, ou seja, querendo retroceder, sendo que Jesus queria que ele fosse para frente, né? Ele deu essa metáfora. Eu nunca tinha observado essa metáfora. Eu confesso para vocês que foi um tesouro escondido que eu encontrei aqui no dia de hoje. Então, que eu olho essa palavra, eu vejo aqui como Saulo, ele estava fora do propósito de Deus, mas quando ele encontrou Jesus, ele entrou no propósito de Deus, que era o que? Levar o evangelho, também padecer como Cristo padeceu e sofrer aquilo que Jesus sofreu, não em tudo, mas eu digo assim: Jesus foi levado a tribunal, Jesus foi levado diante do Sinédrio, ele foi perseguido pelos principais sacerdotes, ele foi perseguido pelos, né, os fariseus. As pessoas eram contra o ministério de Jesus Cristo, alguns eram a favor, mas muitos eram contra, né? E queriam matar a Jesus Cristo. E aconteceu tudo o que aconteceu. Nosso Senhor Jesus Cristo padeceu, né? Ele foi tido como um pecador, embora não tivesse pecado verdadeiramente. E assim a gente consegue observar, louvado seja Deus, que o chamado de Paulo não foi fácil, irmãos. O chamado de Jesus Cristo também não foi fácil. Ele nos alertou que as pessoas nos perseguiriam, que as pessoas, né, nos queriam mal, né? E
não são todos, mas aqui diz que nós seremos odiados de muitos por causa do nome de Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para você: até onde você tem coragem de ir por causa do nome de Jesus? Até onde você tem coragem de ir por causa do nome de Jesus e o Evangelho, a qual nós somos incumbidos de levar a toda criatura? Jesus, ele sofreu, padeceu por um propósito, para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna. E ele conta comigo e com você. Essa é a mensagem de hoje. Eu poderia ser mais extensa e falar muito mais do que está no meu coração, mas não cabe aqui em tanto áudio. Louvado seja Deus. Mas eu gostaria que você lesse todo o capítulo 25 de Atos, o capítulo 26 de Atos, até o fim, para que vocês possam entender um pouco mais da história de Paulo. Amém? E entendendo que Jesus disse, isso iria acontecer. As pessoas vão armar emboscadas, mas o Senhor nos dará o livramento. Afinal, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. E nenhuma arma preparada e forjada contra nós prevalecerá. Se você ficou com alguma dúvida, quer a parte 2, manda sim. Irmã Vitória, manda a parte 2, porque eu gostei dessa mensagem de hoje. Amém? Vamos finalizar com uma oração. Pai querido, Pai amado, Deus Santo, obrigado por essa palavra. Senhor, nos livra das emboscadas do inimigo. Pessoas, meu Pai, que queiram o nosso mal, livra-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Sabemos que sofreremos perseguições. Aquele que quer ter uma vida piedosa, ele sofrerá perseguições. Está na Bíblia, Pai, eu sei disso. Meu Pai, porque outrora eu li sobre isso e é bom eu conhecer a Tua palavra, porque lá me anuncia aquilo que eu posso sofrer por causa do Evangelho. Mas como disse Paulo, né? O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Então, se for para morrer pelo Teu nome, sabemos que teremos que enfrentar. Muitos têm enfrentado. Te peço que vai de encontro àqueles que já têm sido perseguidos, mortos por causa do Evangelho. E por causa do Evangelho, meus irmãos, nós iremos padecer juntamente com Cristo, mas também teremos a coroa da vida eterna. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.